Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e oração. Lembre-se, quando as nossas forças terminam, as mãos de Deus continuam alcançando lugares que nós jamais conseguiríamos alcançar sozinhos. Na reflexão de hoje, vamos aprender 3 pedidos que Davi fez a Deus em um momento de grande necessidade e que continuam sendo profundamente atuais para a nossa vida. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e também com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Que Deus continue abençoando você e a sua família. A nossa reflexão de hoje está no livro de Salmos, capítulo 144, versos 5 a 7. Aqui nós lemos: Abre os céus, Senhor, e desce, toca os montes para que soltem fumaça. Lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos, atira tuas flechas e confunde-os. Estende tua mão desde os céus e salva-me, tira-me das águas profundas, livra-me do poder de meus inimigos. O Salmo 144 foi escrito em um período de lutas e ameaças. Davi já havia experimentado muitas vitórias, mas continuava enfrentando desafios, perseguições e inimigos que procuravam destruir sua vida e o seu reinado. É interessante perceber que, mesmo sendo um homem experiente, um guerreiro vitorioso e um rei estabelecido, Davi não confiava apenas em sua capacidade. Quando a pressão aumentava, ele fazia aquilo que sempre marcou sua vida espiritual: buscava a Deus. E ao fazer isso, Davi nos mostra a maneira como devemos nos aproximar de Deus em momentos difíceis da nossa vida. O primeiro pedido de Davi é: abre o céu, Senhor, e desce. Que oração impressionante! Davi não estava pedindo apenas uma resposta, ele estava pedindo a presença de Deus. É como se ele dissesse: Senhor, eu não preciso apenas que o Senhor resolva o problema, eu preciso que o Senhor esteja comigo dentro desse problema. Essa é a maior necessidade da nossa vida espiritual. Muitas vezes queremos apenas que Deus mude as circunstâncias. Queremos que Ele abra a porta, resolva o conflito, cure a enfermidade ou remova a dificuldade. Mas Davi compreendeu que existe algo muito mais importante: a presença de Deus. Porque existem situações em que Deus muda a circunstância, mas existem outras em que Deus primeiro muda o nosso coração dentro da circunstância. Talvez alguém que esteja me ouvindo agora esteja vivendo um período em que os céus parecem fechados. Você ora, não vê respostas imediatas, você busca direção e encontra silêncio. Mas é importante lembrar uma verdade que muitas vezes esquecemos. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Existe uma frase que eu gosto muito que diz: muitas vezes Deus fica em silêncio quando Ele já nos ensinou aquilo que devemos fazer. Nem todo silêncio é abandono, nem toda espera é rejeição. Às vezes, Deus já falou através da sua palavra, dos seus princípios e das experiências anteriores. Agora, Ele está nos convidando a caminhar pela fé. Outras vezes, Deus permanece em silêncio porque está trabalhando em áreas do nosso coração que ainda não conseguimos enxergar. A quietude de Deus não significa inatividade, significa que Ele continua agindo mesmo quando não conseguimos perceber. Por isso, o primeiro pedido de Davi nos ensina a buscar mais a presença de Deus do que simplesmente as respostas de Deus. O segundo pedido é: lança teus relâmpagos e dispersa os inimigos, atira tuas flechas e confunde-os. Aqui Davi pede pela intervenção de Deus. Observe que Davi não diz: eu lançarei minhas flechas. Ele diz: atira tuas flechas. Essa diferença muda tudo. Uma das maiores tentações que enfrentamos quando somos feridos, injustiçados ou atacados é tentar resolver tudo com as nossas próprias armas. Alguém nos machuca, queremos revidar. Quando somos criticados, queremos atacar. Quando somos injustiçados, queremos fazer justiça com as próprias mãos. Quando somos feridos, queremos devolver com a mesma moeda. Mas Davi nos ensina um caminho diferente. Existem batalhas que não devem ser travadas com as nossas flechas. Existem situações que exigem mais joelhos dobrados do que mãos levantadas. Eu vou repetir.
Existem situações que exigem mais joelhos dobrados do que mãos levantadas. Quando tentamos nos defender com as nossas próprias flechas, frequentemente criamos problemas ainda maiores. Ferimos pessoas, tomamos decisões precipitadas e produzimos consequências que depois lamentamos. Mas quando entregamos nossas lutas a Deus, permitimos que Ele trabalhe de maneira correta, no tempo correto e com a sabedoria que somente Ele possui. Talvez hoje você esteja enfrentando críticas, injustiça ou perseguições, então, antes de reagir impulsivamente, entregue essa situação ao Senhor. As flechas de Deus sempre alcançam o alvo certo. As nossas, muitas vezes, atingem pessoas erradas. O terceiro pedido é: estende tua mão desde o céu e salva-me. Aqui Davi pede o socorro de Deus. Davi se vê como alguém que está em águas profundas, lutando para permanecer firme, precisando de socorro urgente. Quem já viu alguém se afogando sabe que chega um momento em que a pessoa não consegue mais sair sozinha. Ela precisa de alguém que a alcance. E quantas vezes isso acontece conosco? Há momentos em que as águas das preocupações, do medo, do sofrimento, da dor emocional ficam profundas. E nesses momentos descobrimos que Deus não permanece distante da nossa luta. Ele estende a sua mão. Talvez a mão de Deus não apareça da maneira como esperamos. Às vezes ela vem através de uma resposta à oração, outras vezes de uma porta que se abre, outras vezes através de uma palavra da Bíblia, de um amigo, de uma oportunidade ou de uma força que surge dentro de nós quando achávamos que não conseguiríamos mais continuar. Mas a mão de Deus continua sendo estendida em direção aos seus filhos. Porque quando Deus abre os céus, encontramos sua presença. Quando Deus lança suas flechas, encontramos sua proteção. E quando Deus estende sua mão, encontramos o socorro que precisamos. Se hoje você precisa da presença, da intervenção ou do socorro de Deus em sua vida, em alguma área, eu convido você então a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente no meio das nossas batalhas. O Senhor nos estende a sua mão, o Senhor nos dá a sua presença, o Senhor envia o teu socorro. Obrigado, Pai. Nós queremos nesta hora colocar todas as nossas necessidades nas tuas mãos, todas as nossas batalhas, todas as nossas angústias, todas as nossas maiores dificuldades, porque entendemos pela Tua palavra que o Senhor é um Deus que não nos abandona, é um Deus sempre presente, é um Deus que quando clamado age, um Deus que atira as flechas certas. Então, Pai querido, colocamos-nos em Tuas mãos. Cuide, Pai, da nossa vida, cuide da vida da nossa família e nos abençoe. Essa é a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus te dê uma bênção especial nesse dia. E se você se sentiu fortalecido, se sentiu abraçado por Jesus nessa hora de comunhão e oração, não se esqueça, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e também não se esqueça de compartilhar com a sua família, com todas aquelas pessoas que estão precisando de uma mensagem de ânimo, de fé e de esperança. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.